saúde, amada, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que estamos de pé, vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Deus poderoso, poderoso e fiel, justo, verdadeiro. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. Vamos ler do versículo 32 ao 36 somente. João, capítulo 8. vai. Do 32 ao 36. É verdade. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Perdão, vou ler do 31. 31, tá bom, irmão? Amém. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podemos sentar? Aleluia. Louvamos a Deus pela sua poderosa palavra. Glória. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Aleluia. Agradecer a Deus por essa oportunidade, privilégio maravilhoso de fazer menção da palavra dele, ao qual todos nós não devemos recusar esse privilégio maravilhoso. Agradecer ao Marcelo pela confiança. Marcelo, eu conheço o Marcelo quando eu me converti. Marcelo já era presbítero. Apresentamos a Olívia lá na igreja do pastor Zé Carlos. Marcelo já era presbítero. Lá no dia que eu apresentei a Olívia, o Marcelo já era presbítero. Eu lembro disso, já. Marcelo já era presbítero, então é um amigo de longa data. Glória a Deus. E viu o Marcelo ganhar muitos títulos no Periquito também. Graças a Deus, não é coisa do passado, né? As coisas já passaram, deixam tudo de novo. Deus é fiel. Nós somos lá da Missão Evangélica do Brasil. Nosso pastor é o Bispo Davi Alberto. Traga um abraço dele para toda Aleluia. pastor da igreja, todo o ministério da igreja. Como já foi mencionado, até a minha esposa Jennifer e a minha filha mais nova, Olivia. Eu tenho mais duas filhas. A mais velha canta mais que a mais nova e a do meio prega mais do que eu. Mas cada um já casou, já estão aí seguindo o fluxo da vida. Amém? Vamos à palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, começa da seguinte maneira: e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus. É verdade. Então, o evangelista João começa a nos anunciar que o próprio Deus encarnou, ou seja, ele não reencarnou, ele encarnou, ele se fez carne, ele nasceu nessa terra com um único propósito. Qual o propósito? Resgatar o que se havia perdido. Jesus. Resgatar o que se havia perdido. E o que havia se perdido? O que se havia perdido foi no Éden. Quando o homem peca, a humanidade se perde, passa a ser inimigo de Deus. E Jesus vai confirmar isso, o evangelista João vai confirmar isso no capítulo 3, no versículo 16, 17 e 18. Ele vai assim, porque Deus enviou o seu Filho ao unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17 ele vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Por que já está condenado? Porque é o pecado original do Éden. Então Jesus ele encarnou na terra com um único propósito: resgatar o que se havia perdido lá no Éden. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. É verdade. Mas todos quanto os receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus. Tem noção de que título é esse, irmão? Ser filho de Deus? Que poder é esse de ser filho de Deus? Então o Evangelho de João começa dessa seguinte maneira: e o Verbo se fez carne. E eu, do capítulo 1 até o capítulo 8, pelo menos, nós vamos encontrar alguns milagres que Jesus fez, algumas maravilhas que ele fez durante o seu ministério. Mas antes de nós falarmos desse milagre, nós precisamos entender como que estava Israel naquele período, como que era o povo, como que aquele povo vivia. O domínio era romano, do Império Romano. Israel era subjugado. Roma
ordenava governadores para tomarem conta daquele território, principalmente da Judéia. E ali Israel estava dividido em principalmente três territórios principais. Ao norte nós tínhamos a Galiléia, ao centro Samaria e mais ao sul a Judéia. Só que a Judéia é onde estavam os olhares do Império Romano. Por quê? Era da Judéia que poderia surgir alguma rebelião, era da Judéia que poderia vir alguma força contrária a Roma. Então, os olhares estavam mais voltados para a Judéia. Porém, Israel estava dividida nesses três territórios principais. E dentre esses territórios, algumas cidades, que a Bíblia vai nos relatar, como lá na Galiléia tinha Cafarnaum, como a própria cidade de Samaria, e na Judéia tinha Jerusalém e outras cidades, como a cidade onde Jesus nasceu, que foi Belém. Esse povo que estava dominando ali, Israel, Roma, agora vai nomear também um homem que não era da linhagem de Israel, mas da linhagem de Edom, irmão de Jacó, de Esaú, descendente de Esaú, o idumeu, chamado Herodes, e por influência política de Roma ele vai se tornar rei daquele lugar. Então você vê a organização do território como é que estava. A organização político, social e religiosa estava uma bagunça, estava um caos. Estava até um pouco mais organizado do que o nosso Brasil. Confesso que estava até um pouco mais organizado. Porém, a religião judaica estava totalmente dividida, totalmente dilacerada. Entre os religiosos, existiam grupos como os fariseus, como os saduceus, como os zelotes. E dentre esses grupos, os essênios e os próprios samaritanos que eram rejeitados, os saduceus eram responsáveis pela liturgia do culto, era a alta aristocracia, eles é que comandavam o templo. Os fariseus eram responsáveis por guardar a lei, por guardar a palavra e verbalizar, oralizar aquela palavra para o povo. Os essênios ficavam mais recuados, escondidos, aguardando Deus agir com justiça. Os zelotes eram aqueles que queriam se rebelar contra Roma. E os samaritanos, como eu já disse, eram um povo rejeitado, porque havia mistura de raça no meio deles lá, então os judeus os rejeitavam. Só que quem ordenava que os sacerdotes não era mais Deus. Quem ordenava o sumo sacerdote aqui para organizar a religião do território não era mais o Senhor, muito menos a tribo de Levi, como era no Antigo Testamento. Agora quem nomeava o sumo sacerdote aqui era o rei Herodes. Então Roma dominava politicamente, socialmente e religiosamente, porque Herodes estava na mão do imperador. E Herodes é que organizava o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote era saduceu, que organizava o templo, então estava tudo sob controle daquele território tenebroso. Se nós olharmos para a nossa situação governamental, estamos do mesmo jeito, irmão. Nós estamos do mesmo jeito. E o que é que podemos fazer? Será que podemos ser como os zelotes, pegar em armas e ir para a batalha? Ou seremos como os essênios que ficaram resguardados, orando, aguardando o juízo divino? Ou como os fariseus que falavam e não viviam? Ou como os saduceus que eram responsáveis de transmitir a lei para o povo, de ensinar e ensinava tudo errado, colocava um fardo pesado sobre o povo? Esse é o cenário em que Jesus nasce, em que Jesus começa a anunciar a mensagem de salvação, a mensagem de resgate. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E quando Jesus começa a anunciar essa mensagem, logo começam as perseguições, porque é uma mensagem que não agrada a ninguém. É uma mensagem que não agrada. Ser condenado? Condenado de quê? Eu sou condenado, eu sou zelote, eu sou saduceu, eu sou fariseu de fariseu, sou entendido da lei, eu conheço a palavra de trás para frente. E condenado de quê? Quem é esse homem para falar que eu estou condenado? Maravilhoso. E aí entra aqui um grande detalhe da palavra de Deus. Jesus fez diversos milagres. Nós já ouvimos aqui, quem frequenta a igreja há bastante tempo, já ouvimos diversos milagres de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus curou, foi até cantado aqui pela jovem Júlia, que ele, ainda que morra, ele faça viver, porque é a história de Lázaro, né, que ele ressuscita Lázaro. Jesus fez diversos milagres, e o primeiro milagre que Jesus vai fazer na Bíblia, ele vai transformar água em vinho na boda de Caná. Aleluia! Depois desse milagre, Jesus vai ter um encontro com o servo do rei, e esse servo vai clamar para que esse homem cure seu filho. Jesus fala, vai lá que ele vai ser curado, e foi curado. Depois Jesus vai ter novamente um encontro com uma multidão, e a multidão está faminta. Jesus vai multiplicar 7 pães
5 pães e 7 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, em uma multidão de pães e peixes. Todos comem e se fartam. Eram só homens 5.000, fora mulheres e crianças. E ainda sobra 12 cestos cheios de pão e peixe. Então é milagre a dar com pau. A gente vai encontrar milagre de Jesus aqui. O Evangelho de João vai terminar com o evangelista escrevendo: olha, se fôssemos relatar todas as maravilhas que Jesus fez, não teria livros suficientes para escrever. Foram milagres atrás de milagres. Só que eu trago algo da parte de Deus para a nossa vida nessa noite. Todo milagre que Jesus fez, toda maravilha que Jesus fez, tinha um propósito pedagógico, tinha um propósito didático. Todo milagre que você encontrar na Bíblia que Jesus fez nos 3 evangelhos, todo milagre dos apóstolos, todo milagre na Bíblia tem um propósito. E o propósito é maior do que o próprio milagre. O propósito é sempre maior do que o próprio milagre. Quando Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, Jesus está mostrando para os seus discípulos que Ele é o próprio Deus. Eu sou Deus. Jesus está glorificando o nome dele. Eu sou Deus. E está edificando a fé dos discípulos. Jesus está correndo contra o tempo. Jesus tem 3 anos. Jesus está correndo contra o tempo. A igreja precisa avançar, precisa iniciar os seus trabalhos de evangelismo. A igreja precisa começar o seu trabalho. E Jesus tem pressa. Jesus está anunciando para os discípulos: olha, sou eu mesmo, sou o Messias. Eu fui o prometido, foi eu que cheguei. E Jesus agora está edificando a fé dos discípulos na boda de Caná. Nesse segundo milagre que nós relatamos aqui, Jesus vai ter um encontro com o oficial do rei. E Jesus está dizendo para aquela multidão que estava vendo ele: olha, eu não preciso estar presente para o milagre acontecer. Basta uma palavra minha, porque eu sou Deus. Jesus está dizendo o tempo todo: eu sou o Messias prometido, aquele que havia de vir. Eu cheguei, eu vim para salvar, eu vim para resgatar. Só que Jesus está dizendo isso entre linhas. E eles estão se fazendo de desentendido ou não estão entendendo, porque na verdade muitos não entenderam. Quando Jesus fala para esse homem: vai que o seu filho vai ser curado, ele olha na hora, mais ou menos, que Jesus falou com ele, pergunta: foi essa hora que ele foi lá, foi essa hora que ele foi curado? E ele confirma o horário que o menino foi curado. Jesus está dizendo: aqui não tem acepção. Se é pobre, se é rico, se é filho do rei, se é filho do funcionário do rei, se é preto, se é branco. Jesus está ensinando para nós que ele veio para todos. Aleluia. Essa pedagogia é muito maior do que o milagre que ele fez de curar aquele menino. Depois, agora nós vamos encontrar Jesus transformando 5 peixes e 2 peixinhos em uma multidão de pães e peixes. Todos se fartaram, todos comeram, foi uma maravilha. Imagina no dia de hoje, irmãos, Jesus aparecer e multiplicar as coisas materiais. Isso é uma maravilha. Jesus faz hoje ainda. Eu sou uma prova viva disso. Jesus supre a despensa lá de casa. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é provedor. Porém, o ensinamento do milagre é muito maior do que o milagre, como eu disse aqui. Agora, Jesus vai ter um encontro com essa multidão. E essa multidão, o texto vai dizer que Jesus vai perguntar para Filipe: como que nós vamos alimentá-los? E o próprio texto vai dizer: mas Jesus já perguntava isso para testar Filipe. Filipe falou: nem com 200 denários. Nem com 200 denários vai comprar pão para essa multidão. Aí trouxeram um menino com os pães e os peixes. Falou: tem isso aí, mas isso aí não vai dar não, Jesus. Tá bom, bota todo mundo sentado. Sentou, organizou todo mundo. Jesus deu graças e começou a repartir o pão e todos comeram. Comeram e se fartaram. Comeram. Jesus dispensa aos discípulos para atravessar o mar da Galileia e vai orar. Jesus desce e vai andando sobre as águas para encontrar os discípulos ficam assustados, falam: assombração, não é, Pedro, é ele, não é, ele falou: sou eu. Jesus está mostrando para os discípulos o tempo todo: sou eu o Messias, eu sou Deus. Quem pode andar sobre as águas? Quem pode multiplicar pães e peixes da maneira que eu fiz? Jesus está o tempo todo ensinando para os discípulos: a igreja vai começar e vocês vão ter que caminhar com as suas próprias pernas, porém eu vou enviar outro consolador, mas eu vou deixar outro com vocês. Jesus está o tempo inteiro ensinando para eles que eles precisavam caminhar com as próprias pernas. A nossa missionária leu aqui que ele enviou de 2 em 2. Jesus estava sempre testando eles: vão de 2 em 2. Eles foram de 2 em 2, fizeram sinais e maravilhas, expulsaram o demônio. Quando voltaram, falou assim: Senhor,
fizemos maravilhas, estamos alegres, estamos regozijantes, estamos felizes. Jesus falou, não se alegrem por essas coisas, mas se alegrem por ter o nome escrito no livro da vida. Ter o nome escrito no livro da vida, irmãos, é mais importante do que qualquer milagre que possamos presenciar. É verdade. Aliás, o maior milagre que nós podemos ver hoje é um pecador se arrepender dos seus maus caminhos. É verdade. O maior milagre que nós podemos ver hoje é você pegar o Marcelão aqui dirigindo um culto, presbítero Marcelo, que outrora estava preso nos vícios, como eu também. Isso é o maior milagre que nós podemos ver, irmão. Mas hoje nós estamos atrás de mar vermelho se abrindo, de farinha multiplicando, de pão descendo do céu. E o povo está procurando. E a igreja está vendendo. O povo procura pão e a igreja vende pão. O povo procura pão e a igreja vem, dá 100 e vai colher 1000. Planta 10 e colhe 10 vezes mais. O povo está procurando e a igreja está vendendo. Que igreja é essa, irmãos? Eu não sei que igreja é essa, mas está vendendo. Se é a igreja de Jesus, eu não sei. Eu sei que ela está vendendo, porque o povo está procurando. O povo procura coisas materiais e a igreja está oferecendo coisas materiais. É o que vocês estão precisando? É nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar? Vem que a gente te dá. Mesmo que seja ilusório, porque é tudo mentira. É ilusório. Se Jesus não fizer, ninguém faz. É verdade, Jesus. Se você não levantar e consertar a tua televisão, ninguém vai consertar. Se você não pegar a porta do banheiro e botar no lugar, ninguém vai botar. Nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar é legal, mas a gente tem que meter a mão para fazer. Ah, quebrou, Senhor, conserta. Senhor, é o gênio da lâmpada. A igreja está vendendo essas coisas, irmão. Depois que Jesus vai fazer essa multiplicação de pães, a multidão vai atrás. Cadê aquele que multiplicou os pães? A multidão está indo atrás de Jesus. Só que Jesus atravessou para o outro lado. Eles foram lá onde Jesus estava, o boato se espalhou, foi uma multidão, mas ainda atrás de Jesus. Chegou lá, não estava. Aí foram para o outro lado. Quando chegaram do outro lado, chegaram com um discurso dissimulado. Rabi, como chegasse aqui tão depressa? Parece que alguém querendo puxar assunto para pedir alguma coisa, sabe, com interesse. Aí Jesus, antes deles falar, Jesus falou, vocês vieram atrás de mim, mas não foi nem por causa dos sinais e maravilhas que eu estou fazendo. Vocês vieram atrás de mim porque se fartaram de pão. Vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás de pão. Jesus. Vocês não vieram atrás de Jesus, vocês vieram atrás de pão. Ontem eu fui comprar um churros que a Olivia pediu, é um churros de um amigo nosso que vende uma certa igreja, eu passei na igreja, estava lotada. Gente chegando, não tinha lugar para parar carro, muita gente, a igreja lotada. E glória a Deus por isso, porque eu sei que ali tem gente que está com o coração sincero, voltado para Jesus, eu creio nisso. Mas uma grande multidão está atrás de pão. Está atrás de pão terreno. Pão se a gente comer agora, daqui a pouco a gente está com fome de novo, ainda mais pouco acabou. Jesus. Pão se a gente comer agora, daqui a pouco a gente está com fome de novo. E a gente quer mais e mais e mais e mais. Então, vivemos um tempo em que o povo procura pão e a igreja vende pão. Nem dá, vende. Agora eles chegam lá e Jesus fala para eles, vocês não vieram atrás de Jesus, vocês vieram atrás de pão. Vocês estão atrás de pão. Jesus começa a discursar com aqueles, está tudo aqui, irmão, do capítulo 1 ao capítulo 8. Chegar em casa, você lê, vocês vão estudar, vocês vão ver que palavra maravilhosa. Jesus começa a discursar para eles, olha. Aí ele se engrossa com o discurso de Rabi, como chegou aqui. Quando Jesus dá essa paulada neles, ele se engrossa. Falou assim, olha só, está falando para a gente crer em você? Quem é você para a gente crer em você? Eu tinha acabado de comer o pão que o homem tinha multiplicado. Quem é você para a gente crer em você? Os nossos pais comeram o maná que desceu do céu. Quem é você para a gente crer em você? Era tudo que Jesus queria ouvir dele. Porque Jesus é pedagógico. Jesus está querendo ensinar, Jesus está querendo salvar. Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus não veio para matar ninguém, Jesus veio salvar. Então ele é pedagógico, ele está ensinando. Ele fala assim, o pão que desceu do céu que seus pais comeram, eles comeram e morreram. Mas se vocês comerem do pão que eu der a vocês não morrerão. Aleluia! Isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós precisamos do pão? Claro que precisamos. A gente precisa do pão todo dia. E ele é o Pai nosso que nos dá o pão todo dia. Só que o pão da vida eterna é muito mais precioso do que esses pães que nós estamos atrás aí. Verdade, Jesus. O pão da vida eterna, quando nós o garantimos, nós temos paz para ir atrás dos pães que nós precisamos buscar nessa terra, com os nossos esforços, com o nosso suor, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, com as estratégias que ele nos dá,
com os nossos empreendimentos, com os concursos que estão por aí, mas se eu não garanto o pão que desce do céu, que paz eu tenho, irmão, para buscar o pão nessa terra? Então ele começa a confrontar essa multidão. Olha só o milagre. O milagre era a multidão de pães. Onde foi parar o milagre agora na pedagogia de Deus? Ó. Aí Jesus começa a engrossar o caldo. Fala, não, mas se vocês comerem o pão é da vida eterna. Se vocês comerem, e quem não comer do pão e não beber, quem não comer da carne e não beber do sangue, não terá direito à vida eterna. Ele começa a engrossar. Sabe o que eles falam para Jesus? Muito duro esse discurso para nós, não dá para gente. Tiago, pode ficar com o teu pão. E é o que está acontecendo hoje. E eu que eu aconselho todos os pastores, não vendam pão, venda a vida eterna. Porque quem ficar com a vida eterna vai até o final. Aleluia. Quem vier atrás de pão, quando o pão acabar, vai embora. É simples, não tem história. Quem vem atrás de pão, quando o pão acabar, vai embora. Você vai ficar dando pão para ele ficar, vai ficar dando pão, quando o pão acabar, Aleluia. quando você começar a falar de vida eterna, vai falar assim, duro esse discurso, nós vamos embora. Aí Jesus olha para os discípulos, falei, vou ver agora esse discípulo como é que está. Vem cá, e vocês 12? Pode ir também. Os 12 mais chegados, pode ir também. Aí ele levanta o homem da faca. Quem era o homem da faca? Andava com Jesus, mas andava com faca. Pedro. Falou, não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Aí Jesus, opa, eles estão aprendendo. O negócio vai pegar, eles estão aprendendo. E aí começa o ministério de Jesus. Cada milagre, cada maravilha que Jesus fez, tinha um fim, tinha um propósito maior do que o milagre. Agora Jesus vai à festa. Jerusalém tinha festas, Páscoa. Olha só, o povo está todo desorganizado, político, social e religiosamente. Mas para eles está tudo bem, a ponto deles fazerem festa, celebrar Páscoa, fazer festa dos tabernáculos, fazer as festas judaicas. E agora eles vão fazer uma dessas festas. Jesus desce, Jesus sobe para Jerusalém para a festa. Chega na festa, vai todo mundo para onde? Para o templo. E Jesus vai para onde? Para o tanque de Betesda. Chega no tanque de Betesda, tem um homem ali paralítico ali há 38 anos, paralítico, numa cama, que era jogado ali, deixado de lado. Mas eu te pergunto, cadê os saduceus? Os fariseus? Meu Deus. Cadê os zelotes, que eram os rebeldes que queriam tomar? Cadê pelo menos os samaritanos, que eram excluídos? Cadê esses homens? Ninguém olhava por aquele homem. Jesus deixa todo mundo ir para a festa. E vai lá e fala para o paralítico, pega a tua cama e anda. E ele leva a cama. Só tinha um problema, era sábado. Aí começa o problema. Era sábado. Quando os fariseus descobrem que aquele homem está andando com a cama e que Jesus tinha curado ele, os homens ficam doidos. Querem pegar Jesus de qualquer jeito, querem matar Jesus. Eles estão indignados porque Jesus curou no sábado e o homem estava carregando a cama no sábado. Os fariseus, larga essa cama. Ele falou, não largo, porque o homem que me curou mandou eu carregar, para me lembrar que eu era paralítico e ele me salvou. Agora os homens querem pegar Jesus, por quê? Aí Jesus encontra ele no templo e fala assim, ó, vai e não peques mais, porque senão o mal que sobrevirá sobre você será maior do que este. Meu Deus. E aquele homem glorifica Jesus como Deus, e Jesus se mostra para ele como Deus. Tem esse propósito pedagógico de que o povo estava se reunindo para celebrar uma festa falsa, de mentira, e Jesus estava realizando uma verdadeira festa, dando esperança para um paralítico. E esse paralítico vai levantar daquela situação e vai seguir com a sua cama. Só que começa a perseguição. Desse milagre, Jesus começa a ter um embate muito vigoroso com os sacerdotes, com os fariseus e até com os zelotes. Porque os próprios zelotes queriam que Jesus assumisse a responsabilidade de rei para assumir a frente da batalha. E essa é uma das teorias que conta porque Judas traiu Jesus. Que eu discordo, né? Ele traiu porque era traidor mesmo. Ele já era ladrão antes, ele já roubava do seis, porque ele era tesoureiro, já roubava já da bolsa de arrecadação de Jesus. Ele traiu porque era traidor. Mas muitos dizem que esse Judas era um desses zelotes, que era revolucionário, que queria se revoltar contra Roma. E como Jesus entra em Jerusalém, sentado num jumento, humilde, pobre, lá da Galiléia, né? Então tirou as esperanças desses zelotes de ser o rei de Israel que reinaria. Só que o projeto de Jesus era muito maior do que reinar em Jerusalém. O projeto de Jesus era resgatar Israel e resgatar todos nós, a todos quantos creram nele. Quando começa esse confronto,
de Jesus com os sacerdotes, com os fariseus, fica muito claro para todos nós que quando a questão de Jesus é milagre, quando a questão é sobrenatural, ele vai realizar um milagre. Quando é a cura de um paralítico, ele vai realizar um milagre. Quando é a ressurreição de Lázaro, ele vai realizar um milagre. Quando é a mulher do fluxo de sangue, que já estava 18 anos, não é isso? 12 anos, ele vai realizar um milagre. Agora, quando a questão é caráter, ele vai confrontar. Quando a questão é caráter, não tem milagre. Quando a questão é caráter, não existe milagre. Quando a questão é caráter, é confronto. Quando a questão é caráter, é confronto. Ele encontra a mulher samaritana no poço e fala: moça, me dá um pouco de água. Aí, moça, tu é doido, rapaz? Você é judeu, não pode falar comigo? Aleluia! Eu sou samaritana? Aí ele falou: se você soubesse que a gente pedia água para beber, você pedia a ele. E nunca mais teve assim. Ele falou: ué, mas como tu vai pegar água? Você não tem nem nada aí para pegar água. Ele falou assim: tu beber dessa água, nunca mais vai dizer, então eu quero beber dessa água. Aí ele falou assim: vai lá e chama teu marido. Aí ela falou: eu não tenho marido. Olha aí, Deus. Falou a verdade. Porque tu já tem 5 e o que tu está agora não é teu. Meu Deus. Vejas tu que é profeta. Vou lá chamar o povo. E aquela mulher faz um rebuliço na cidade. Vamos lá, que eu acho que o Messias está aí. Que eu acho que o Messias chegou. Aquele prometido chegou. E aí traz o povo fica com Jesus. Jesus ensina aquele povo ali durante 2 dias. Muitos se convertem. Jesus faz uma obra maravilhosa. Mas foi através do confronto, não foi através de milagre. Jesus não multiplicou água, Jesus não trouxe água do poço, trouxe nada. Jesus trouxe palavra. E aquele povo se converteu. E eu creio que aquele povo se firmou, porque eles imploraram para que Jesus ficasse com eles, ensinando. 2 dias eles puderam segurar Jesus ali, Jesus ficou. E ali foi confronto. Outra hora, a mãe de João e de Tiago falou: mestre, quando o senhor chegar na glória, bota o meu filho um sentado de cada lado. Ele falou: lá não é assim não. Lá o maior é menor. Lá é o contrário, não tem esse negócio não tem negócio de status lá não. Lá não tem negócio de rede social, de melhor, quem prega mais, quem prega não. Não existe isso não. Lá não existe isso não. É confronto. Toda vez que um problema é caráter, Jesus confrontava. E através dos confrontos, Jesus foi trazendo vida. É através do confronto que a palavra traz vida. É através do confronto. O confronto não é para matar. O confronto não é para acabar com a nossa vida. O confronto não é para nos humilhar. O confronto é para trazer vida. O confronto é para que a gente caia em si. Jesus não podia nos libertar, irmãos, das coisas que ainda temos? Podia fazer assim: está liberto, vai ser perfeito. Vai ser um homem perfeito. Ele podia libertar Paulo, falar: Paulo, você não vai ter mais espinho na carne, Satanás não vai te bofetear, mas para você não se soberbecer, tu vai ficar com esse espinho e a minha graça te basta. Meu Deus. Eu penso nisso, irmão. Jesus não podia me libertar das coisas que ainda me prendem a essa Babilônia. Jesus não podia me libertar dessa natureza decaída, porque falava para mim que eu ia batizar e ia nascer uma nova criatura. Mas o velho homem basta dar uma brecha para ele, que ele quer voltar com tudo. E volta com a mais força do que estava. Se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não vir aos cultos, se eu não ler a palavra, acabou, irmãos. Por que ele não me liberta? Porque quando é caráter, tem que ser confrontado para você querer mudar. Jesus não vai mudar a gente à força. Ele poderia, ele tem poder para isso. Ele bota às vezes a gente no leito, ele esmaga a gente, ele espizinha a gente, ele corta um material, corta outra coisa, corta aquilo, por amor. Ele faz isso por amor, para a gente não se perder nesse mundão doido aí. Então, quando a questão é caráter, você não vai ver milagre da parte de Jesus, você vai ver confronto. Por isso que esses homens agora estão percebendo que quanto mais eles indagam Jesus, mais confrontados eles são. Aí agora eles vão trazer uma mulher para Jesus, para ver se pega Jesus. Ó, essa mulher foi pega em pecado. Jesus está escrevendo no chão. E aí, a lei de Moisés diz que a gente tem que matar. É apedrejar. O que o senhor fala? Jesus levantou, olhou para ele e falou assim: ó, qual de vocês que não tem pecado pode atirar a primeira pedra? A palavra vai dizer que do mais velho para o mais novo, todos foram embora, não ficou nenhum. Meu Deus. Constrangido pelos seus próprios pecados. Confronto. Jesus olhou para a mulher e falou: nem eu vou te condenar. Ele podia, porque ele tem pecado. Mas vai e não peques mais. Então, quanto mais Jesus encontrava com esses homens, mais perseguido ele era. Por diversas vezes tentaram matar Jesus. Jesus teve que fugir. Jesus tinha que sair.
Jesus tinha que escapulir para cumprir o seu ministério até o final. Até o dia da cruz, até o dia do martírio. Ele teve que ficar até o final. Quando Jesus chega no templo, o templo de Jerusalém, que deveria ser um local de sacrifício honesto, as pessoas estavam vendendo animais para serem sacrificados ali. O sacrifício não era esse, a pessoa tinha que trazer o seu animal, porque foi ela que pecou, ela tinha que vir com o animal, dizendo: eu pequei, e oferecer o sacrifício. Ele não lhes comprava no templo, e já oferecia ali, era um comércio. Jesus quebra tudo, Jesus tira tudo, e acaba com aquilo tudo, era confronto, não tinha milagre. Ele podia estalar o dedo e cair fogo ali, queimar todo mundo. Uma vez João falou assim: Senhor, essa cidade aqui te rejeita. Antes de ter um encontro com a mulher samaritana, aí João falou para ele assim: quer que a gente ore aqui e faça cair fogo do céu? E Jesus falou: não, João, eu não vim matar ninguém, eu vim salvar. Eu vim salvar, João. Eu vim salvar, eu não vim condenar. Então o tempo inteiro Jesus está ali ensinando os discípulos, ensinando, combatendo a natureza decaída dos seres humanos, principalmente dos religiosos, dos políticos da época. Agora Jesus vai ter um encontro com Nicodemos, foi o texto que eu falei, de João 3,16. Jesus também vai ter um encontro com Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei, vai ter um encontro com ele à noite. Não tem milagre, tem confronto. Olha, Nicodemos, você é entendido, você conhece tudo. Mas para entrar lá tem que nascer de novo. Meu Deus. Tem que nascer de novo. Não adianta, a velha natureza não vai entrar. Se não nascer de novo, você vai estar igual os homens lá de Timóteo, que Paulo vai escrever a Timóteo. Eles estão enganando e sendo enganado. Enganando e sendo enganado. Não vai entrar no céu se não nascer de novo, não adianta. E essa palavra dói em mim, irmão. Nascer de novo para mim é todo dia. Para mim, todo dia eu tenho que nascer de novo, todo dia. Tem esse negócio de super crente, não, todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra, mas em todos os dias o Senhor dá vitória. Estamos aqui. Que coisa linda! Aleluia, Jesus. Agora nós vamos ao texto que nós lemos. Jesus está falando ali para uma multidão no templo, e essa multidão vai crer em Jesus. Eles creram em Jesus, acreditaram em Jesus. Maravilhoso! O texto diz aqui, ó, e Jesus dizia aos que criam nele. Jesus está falando, Jesus dizia aos que criam nele. Era uma multidão ali. Aí o que Jesus está dizendo para eles? Deixa eu voltar aqui o texto para ficar bem gravado em nossas mentes. Ó, Jesus, ó, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. É o 30, o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele, que criam nele. Então, primeiro eles creram. Aí Jesus está dizendo: ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu penso: por que eu ainda não me fui liberto? Eu conheço a verdade, eu sei quem é Jesus, eu sei que Jesus é o Messias prometido, que ele se fez carne e habitou entre os homens. Eu sei que ele morreu pelos meus pecados. Coisa linda! Por que ainda não somos libertos? Porque crer não é suficiente. Crer não é suficiente. Mais importante do que crer é permanecer em crer. E essa libertação aqui não é libertação de um pecado, não é libertação de um vício, não é libertação como nós conhecemos que Jesus faz. Porque ele me libertou dos vícios da droga, ele me libertou da torcida organizada. Ele liberta, Jesus liberta poderosamente. Miraculosamente ele liberta. E nós somos testemunhas vivas disso. Mas essa libertação aqui não é isso. Essa libertação é muito mais do que isso. Essa libertação que Jesus está dizendo aqui é a libertação da mentira, do engano, Meu Deus. das falsidades, das loucuras que andam inventando por aí, Meu Deus. dos pães que andam vendendo por aí, do bem-estar físico, mental e social que andam vendendo por aí. Que é mentira. É mentira. Ele mesmo disse: nesse mundo tereis aflições. A gente vai viver 24 horas em aflição? Não. Hoje está frio, amanhã pode estar calor. Hoje está bom, hoje a gente está se sentindo bem, mas posso acordar com o princípio de pneumonia amanhã. De uma hora para outra. Então, a ideia que se passa é que nós vamos estar sempre bem. Mas o povo sabe que não está sempre bem, mas continua indo atrás. Então eles são enganados, eles enganam e estão sendo enganados. Enganam e estão sendo enganados. Essa libertação aqui que Jesus está dizendo para esse povo é uma libertação muito maior do que uma libertação de vício, de droga, de cocaína. É a libertação do pecado, da mentira, do engano, do erro.
de conhecer a verdade da palavra. Ele não morreu para a gente ter vida boa nessa terra, não, irmão. A promessa para a igreja não é a terra. A promessa para a igreja é o céu. Há 3 povos na Bíblia. 3 povos na Bíblia, só 3 povos. Israel, os judeus ou os hebreus, a igreja e os gentios. Cada um tem uma promessa. Israel é a terra, a igreja é o céu e os gentios é o inferno, que não foi criado para eles, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas quem não crê nele já está lá, já está com o pezinho lá. Essa é a grande verdade. Então a promessa para a igreja é o céu. A promessa do céu é maior do que todas elas. Verdade. Não existe promessa maior para um ser humano do que o céu. A questão é crer, permanecer crendo, para conhecer. Glória a Deus. Quando Jesus fala isso para esses homens que creram nele, o confronto chega. Liberto? O que esse cara vai falar que eu sou escravo de quem? Eles respondem: somos descendência de Abraão. É você perto de Abraão, rapaz? Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu seres livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então não existe crente, crentão, pastor, novo convertido. Cometeu pecado, vai virar escravo do pecado. Porém, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus começa o embate com eles. E nesse embate, Jesus vai chamar eles de filhos do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E eles estavam vivendo uma mentira. E não só vivendo uma mentira, eles estavam ensinando o povo de Israel a viver essa mentira. Que mentira é essa que eles estavam ensinando o povo de Israel a viver? Um fardo pesado, um jugo pesado. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 28, versículo 11: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não é desses fariseus aí não, do saduceu. São arrogantes, soberbos. Eles ensinam, mas não fazem. Eles não praticam o que faz. Isso é sepulcrado. Eles são só aparência. Eles não têm nada de bom deles, só coisa ruim. Mas eu não. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Não é como deles. E é esse convite que Jesus nos faz nessa noite. A conhecer essa verdade. A permanecer nessa verdade. A viver essa verdade. Custe o que custar. Porque sem essa verdade, tudo na nossa vida é engano. Verdade. Até os pães são engano. A Babilônia, como foi cantado aqui, representa esse mundo aí fora. Esse mundo nos aprisiona de tal maneira que a gente acorda cedo, dorme tarde, come pão de dores. A gente não tem tempo para nada. Agora com a internet, inteligência artificial, o tempo que a gente vai para os vídeos e fica e não tem tempo mais para a família, está tudo se dilacerando. Mas hoje nós temos essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Aleluia. O pão da vida que desceu do céu está aqui nessa noite e quer nos alimentar de verdade. Mas não é um alimento passageiro, não, é um alimento para a vida inteira. É um alimento que nunca mais nós vamos ter sede dessas coisas desse mundo. É um alimento que quando nós pensarmos em voltar à velha criatura, eu vou falar assim: não, eu estou alimentado pelo pão da vida. Glória! Crer não é o suficiente. Crer somente não é o suficiente. Esses homens creram. Mas quando Jesus confrontou, eles logo retrucaram: nós não somos escravos. Permanecer crendo é importante para que nos tornemos discípulos de Cristo. E ao nos tornar discípulos de Cristo, vamos conhecê-lo. E uma vez que nós o conhecemos, nasceremos de novo. Estaremos para sempre com Ele. Conhecer a Cristo não é um processo rápido. Conhecer a Cristo é conhecer e prosseguir em conhecer. É conhecer e prosseguir em conhecer. É cada dia bastando o seu mal. É cada dia a sua oração. É cada dia a sua leitura da palavra. É cada dia a sua revelação diária. Ele não pode nos mostrar de uma hora para outra, senão nós não suportaríamos. Mas se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Se nós batermos, Ele abrirá a porta para nós. A igreja de Laodiceia estava desviada. E ele disse para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele quer que a gente abra a porta. Não que estejamos desviados, não que estejamos afastados, ou que estejamos porque o pecado original nos desviou da presença do Senhor. Ele diz: eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jeremias capítulo 17 vai dizer: bem-aventurado o varão que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros,
Quando vier a seca, ele não se abalará, mas continuará produzindo seus frutos a cada tempo, porque está bebendo direto da fonte, é plantada junto a ribeiros. Aquele que confia no Senhor, aquele que crê em Jesus Cristo, é como uma árvore plantada ao ribeiro. Pode faltar o pão, pode faltar o que for, mas vai continuar produzindo seu fruto, porque em tudo está contente, porque tem Jesus. A maior preciosidade que um ser humano pode ter na vida é Jesus. E nessa noite eu te convido a aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque sem esse Jesus você pode ter pão, você pode ter carro, você pode ter casa, mas vai estar sempre faltando alguma coisa. Tudo é perda sem Ele. Tudo é perda sem Ele. Não tem nada que vá fazer com que nossa alma esteja tranquila nessa terra sem Jesus. O vazio que está dentro de nós é do tamanho de Jesus. É verdade. Pode buscar em qualquer coisa, pode buscar no futebol, pode buscar na bebida, pode buscar em confraternizações, pode buscar onde quiser. O buraco só vai aumentar. Mas quando Jesus entrar, nunca mais você vai querer buscar em outro lugar. Vai ficar igual o presbítero Marcelo. É Jesus para lá, é Jesus para cá, é Jesus isso, é Jesus aquilo. Porque sabe de onde que veio? Sabe que Jesus arrancou da escravidão do pecado, libertou e colocou sentado à mesa junto com príncipes e princesas. Que Deus abençoe a sua vida. Marcelão, reforça esse convite aqui, porque eu creio que tem alma para Jesus nesse lugar. Jesus não me enviou aqui à toa com essa palavra. Tem almas para Jesus nesse lugar. E almas ainda vão entrar por essas portas, pastor. Porque o Senhor é um homem que não vende pão da terra. O Senhor anuncia o pão do céu. Que Deus abençoe suas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.